O hidrogênio é definitivamente uma energia limpa. Apesar de ser o elemento mais abundante no universo, o hidrogênio puro só existe preso dentro de geleiras e icebergs. O gás hidrogênio que usamos é extraído de compostos de hidrônio usando diferentes métodos. O método de produção de hidrogênio puro por eletrólise de água parece ser o mais promissor e, de longe, o processo mais limpo. No entanto, esse processo limpo e verde é limitado pela disponibilidade de água potável, que é um recurso escasso. A dessalinização pode ser uma solução viável, mas aumentará drasticamente o custo e a complexidade da produção de hidrogênio. Bem, falaremos mais sobre isso no vídeo de hoje. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora, vamos começar! Você pode ver que a produção de hidrogênio verde impõe uma série de desafios. Então, devemos abandonar a ideia de produzir hidrogênio por eletrólise e recorrer aos nossos velhos métodos? Bem, os pesquisadores da Universidade de Melbourne pensam o contrário. Os cientistas testaram um eletrolisador, que pode extrair o hidrogênio diretamente do ar usando a umidade ambiente. Como eles são capazes de realizar esse feito incrível? Vamos falar disso e também sobre as perspectivas futuras dessa tecnologia. Mas antes de começarmos, vamos conversar um pouco sobre a produção de hidrogênio e eletrólise. A eletrólise é um processo pelo qual a água é separada em seus dois componentes, ou seja, hidrogênio e gás oxigênio. Ao usar eletricidade, este é um certo tipo de reação eletroquímica, e a unidade onde a reação ocorre é chamada de eletrolisador. Semelhante às células de combustível, os eletrolisadores consistem em um anodo e um cátodo, separados por um eletrólito. Diferentes tipos de eletrolisadores funcionam de várias maneiras, e isso se deve principalmente ao tipo de eletrólito que a unidade usa e às diferentes espécies de compostos iônicos que ela manipula. Existem basicamente 3 tipos diferentes de eletrolisadores que são usados comercialmente para a produção de hidrogênio. Em termos de sustentabilidade e impacto ambiental, os eletrolisadores de membrana de eletrólito polimérico são considerados a técnica mais promissora para a produção eficiente de hidrogênio. O eletrólito usado neste caso é um polímero sólido. Quando a eletricidade passa por um circuito externo, a água reage ao anodo para formar oxigênio e íons de hidrogênio carregados positivamente, que são basicamente apenas prótons. Por esse motivo, esses tipos de eletrolisadores também são conhecidos como eletrolisadores de membrana de troca de prótons. Os elétrons evoluídos se movem através do circuito externo e os íons de hidrogênio se movem através do eletrólito e migram em direção ao cátodo seletivamente. No cátodo, os íons se combinam com os elétrons de um circuito externo para produzir gás hidrogênio. Mas por que esse processo é tão especial? Bem, uma das maiores vantagens de um eletrolisador PEN é sua capacidade de operar em densidades de corrente muito altas. Isso significa que o processo pode ocorrer com menores custos operacionais e pode resistir a oscilações bruscas de tensão em energia. A membrana sólida também reduz as taxas de passagem de gás, o que é importante para um armazenamento seguro. Os eletrolisadores PEN têm uma eficiência elétrica de cerca de 80% em termos de hidrogênio produzido por unidade de eletricidade usada para prosseguir com a reação. Espera-se que essa taxa de eficiência atinja de 82% a 86% antes de 2030, à medida que mais e mais pesquisas são realizadas todos os dias. Os eletrolisadores de água alcalina são caracterizados por terem 2 eletrodos operando em uma solução eletrolítica líquida alcalina de hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio. No cátodo, as moléculas de água são reduzidas por elétrons de hidrogênio e íons de hidróxidos carregados negativamente. Esses íons se movem em direção ao anodo, onde são oxidados a oxigênio e água enquanto liberam elétrons. Esses tipos de eletrolisadores oferecem densidades de corrente muito baixas e são muito menos eficientes que os eletrolisadores PEN. No entanto, essas unidades são mais baratas do que as variantes PEN devido ao fato de não usarem materiais caros como platina e catalisadores. Além disso, eles são considerados mais duráveis pois contêm equivalentes líquidos em vez de substâncias sólidas, que são mais propensas à erosão. Outro tipo inovador de eletrolisador bastante novo no mercado é a célula eletrolisadora de óxido sólido, ou SOEC. Essas células usam eletrólitos cerâmicos sólidos para produzir gás hidrogênio a partir da mistura de água com dióxido de carbono. Lembre-se que os eletrolisadores PEN e SOEC usam eletrólitos sólidos, mas os tipos de eletrólito usados são completamente diferentes um do outro. A cerâmica é um tipo de mistura feita de minerais da terra, argila e água. Por outro lado, os polímeros são materiais sintéticos.
Os SOECs operam em altas temperaturas, normalmente de 600 mil graus Celsius. A operação em alta temperatura reduz a necessidade de energia elétrica necessária para a eletrólise e, em vez disso, depende mais da energia térmica para dividir a água em dióxido de carbono. Além desses três, existem muitos outros eletrolisadores disponíveis, cada um com sua própria parcela de prós e contras. Mas há certas implicações que todos esses eletrolisadores tradicionais têm em comum: o custo. Os custos de fabricação da produção de hidrogênio por eletrólise são muito altos. Reduzir o custo para $2 é necessário antes que possamos esperar qualquer produção em larga escala. Além disso, outra questão importante é a disponibilidade de água doce, que não é facilmente acessível em todas as partes do mundo. No entanto, podemos ter encontrado uma solução para este problema. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Melbourne desenvolveu o que eles chamam de eletrolisador de ar direto, que pode absorver a umidade do ar e produzir gás hidrogênio por eletrólise. Então, como funciona esse sistema? Existem 12,9 trilhões de toneladas de águas presentes como vapor no ar. Essa informação pode parecer boa demais para ser verdade, mas mesmo em lugares secos, como um deserto, tem uma umidade relativa média de cerca de 20%. Portanto, se pudermos encontrar uma maneira de coletar esse vapor em água líquida, isso resolverá completamente nosso problema de escassez de água. E foi exatamente isso que o grupo de pesquisadores fez. O módulo DAE é composto por uma unidade de coleta de água no meio de eletrodos em ambos os lados emparelhados com coletores de gás. A unidade de coleta de água também atua como reservatório para armazenar o eletrólito. Um meio poroso, como uma esponja de melamina, é embebido em substâncias iônicas líquidas para absorver a umidade do ar. Essa água captada é transportada para os eletrólitos por difusão, onde ocorre a eletrólise. A água, então, é dividida em hidrogênio e oxigênio, que são coletados separadamente. Para garantir a pureza dos gases envolvidos, os eletrodos são completamente isolados do ar, e a membrana também atua como uma barreira eficaz para manter o hidrogênio e o oxigênio separados. Depois de testar diferentes líquidos, materiais, espessuras e outros parâmetros, os pesquisadores descobriram que seu eletrolisador de ar direto absorve e converte a umidade atmosférica em até 4% de umidade. Mas espere, a melhor parte ainda está por vir. Com alguns experimentos, os pesquisadores também conseguiram uma eficiência de 95%. Isso é muito mais alto do que os eletrolisadores PEN. A equipe também testou sua aplicação usando eletricidade gerada por painel solar e descobriu que o DAE era capaz de gerar cerca de 3,7 metros de hidrogênio puro por dia por metro quadrado no cátodo. O grupo também descreve sua tecnologia como técnica e estruturalmente viável com baixos custos de manutenção. Então, vamos falar sobre as perspectivas desta incrível tecnologia. Segundo a equipe, os próximos passos são testar em uma variedade de condições e temperaturas adversas. O Dr. Kevin Gang Lee, o pesquisador principal, disse: "Estamos no processo de ampliação do DAE, de uma pilha de 5 camadas para 1 metro quadrado, depois 10 metros e assim por diante. E nós podemos simular um clima seco no laboratório, mas não é um deserto real, então queremos levá-lo para a Alice Springs e passar algumas semanas vendo como funciona." Para resumir o vídeo de hoje, pesquisadores australianos desenvolveram um novo tipo de eletrolisador que pode produzir gás hidrogênio diretamente do ar. Uma vez conectado a uma fonte de energia e exposto ao ar, ele pode produzir gases de hidrogênio e oxigênio ao absorver umidade atmosférica tão baixa quanto 4%. Agora me conta, o que você achou dessa nova descoberta que os cientistas fizeram? Nos deixe saber aqui nos comentários. E para não perder mais novidades do mundo tecnológico, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!